Bom dia. Segunda-feira, 5 de abril de 2021. Prefeito de Belo Horizonte se nega a cumprir decisão de ministro do STF e depois volta atrás. Jornalista mostra a cronologia do golpe que estava em curso para tirar Bolsonaro da presidência. Governador de São Paulo, João Dória, vai passar feriado da Páscoa em Praia do Caribe. Bolha no mercado de ações pode ser maior que a crise de 1929. 500 milhão de dados de usuários do Facebook são vazados na internet. Você vai ver essas e outras notícias que estiveram em destaque neste fim de semana nas redes sociais, no Nas Redes. Já. Ministro do STF libera celebrações religiosas presenciais e prefeito de Belo Horizonte andou dizendo que não iria cumprir a decisão. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, ressaltou a importância da Semana Santa para os cristãos e decidiu liberar celebrações religiosas presenciais no Brasil. A decisão foi tomada no sábado. O ministro declarou: "Reconheço que o momento de cautela ante o contexto pandêmico que vivenciamos. Ainda assim, e justamente por vivermos em momentos tão difíceis, mais se faz necessário reconhecer a essencialidade da atividade religiosa, responsável, entre outras funções, por conferir acolhimento e conforto espiritual", afirmou em sua decisão. Para se ter uma ideia, a decisão do ministro se refere a um pedido ainda de 2020 da Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Eles pediram ao Supremo para participar do julgamento da ação do PSD contra o decreto de João Dória, que proibiu cultos, missas e atividades religiosas coletivas em São Paulo. Só que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, disse que não iria cumprir a decisão do ministro do Supremo. Veja aí, prefeito de BH, Calil, diz que vai descumprir decisão de ministro do STF e cidadãos reagem. Ele ainda afirmou que em Belo Horizonte só se cumpre decisão do plenário do Supremo e o que vale é o decreto do prefeito. A população ficou revoltada com a atitude de Calil, mas o ministro Cássio Nunes Marques já intimou o prefeito de Belo Horizonte a cumprir a sua decisão de liberar os cultos e missas. A atitude do prefeito de BH gerou muitos protestos nas redes sociais nesse fim de semana. O deputado Marco Feliciano disse que o Supremo está colhendo o que plantou. Afinal, se disseram que decisão de prefeito vale mais que a do presidente da República, agora, prefeito acha que manda mais do que ministro do STF. Disse ainda que semearam a insegurança jurídica e colheram a anarquia. O deputado disse também que é bom avisarem ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que descumprir decisão judicial é crime previsto no artigo 330 do Código Penal. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Mas como a maioria dos políticos não tem palavra, Calil voltou atrás e desistiu de desobedecer o ministro do STF. Ele entrou com recurso e aguarda manifestação do presidente do Supremo. Só que tem jornalista da nossa velha imprensa que mostra que não tem escrúpulos. A jornalista Miriam Leitão, do Grupo Globo, usou o seu Twitter neste domingo para incentivar o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, a desobedecer a ordem do ministro Cássio Nunes Marques, que liberou as celebrações religiosas presenciais em estados e municípios. O jornal da Cidade Online publicou matéria mostrando que a jornalista Miriam Leitão incitou Calil a violar a ordem da Suprema Corte. Veja aí o que ela publicou. Alô, ministro Luiz Fux, do STF. O prefeito Alexandre Calil deve seguir a ordem de Cássio Nunes Marques ou a do plenário do Supremo que dá às prefeituras o direito de decidir sobre as medidas de proteção à vida nessa pandemia? O silêncio de Fux será a pior decisão, questionou, estimulando o desentendimento. O jornal da Cidade Online acrescentou que o ministro foi rápido
e mandou intimar o prefeito a cumprir com a máxima urgência a decisão que autoriza a realização presencial de cultos e missas em todo o país. Segundo o jornal, Calil também terá que esclarecer as providências tomadas sob pena de responsabilização, inclusive no âmbito criminal, nos termos da lei. O ministro Nunes Marques disse que é grave a declaração pública de uma autoridade que não pretende cumprir uma decisão do Supremo. Agora, eu tenho uma observação interessante. A jornalista Miriam Leitão sempre culpou o presidente Bolsonaro por não ter conduzido as ações para combater a pandemia nos estados e municípios. Só que no seu post, ela confessou que tem total conhecimento de que o presidente da República não pode fazer nada, quando ela afirma que o plenário do Supremo é que deu às prefeituras o direito de decidir sobre as medidas de proteção à vida nessa pandemia. A hipocrisia dela não surpreende mais ninguém. Bolsonaro retruca governador petista do Piauí. Nós demos bilhões para o seu estado, inclusive para equipar as UTIs. A afirmação foi feita na tradicional live das quintas-feiras, mas ainda teve repercussão nesse final de semana. Bolsonaro destacou os efeitos das ações que paralisam a economia sobre a vida dos brasileiros. E não deixou barato. Ele respondeu a um vídeo do governador Wellington Dias, do Piauí, sugerindo a ele que complemente o auxílio emergencial com recursos do próprio Estado. Bolsonaro disse: nós demos bilhões para o seu Estado, inclusive para equipar as UTIs. E isso não foi feito. Essa forma barata de fazer política, isso não faz bem para a democracia. O presidente também lamentou os excessos de governadores e prefeitos e afirmou esperar que o Supremo Tribunal Federal reveja a decisão que concedeu a eles poderes quase absolutos. Bolsonaro disse: a gente vê cenas lamentáveis. É um crime o que está acontecendo agora. Isso vai ter um limite um dia. Não pode continuar acontecendo essas coisas. E nós assistindo a isso aí. O Jornal da Cidade Online publicou matéria mostrando a cronologia feita pela jornalista Regina Vilela, que culminaria num suposto golpe para tirar Bolsonaro da presidência da República. A jornalista revelou na última sexta-feira toda a trama que estava por trás da exoneração do ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva. Todo o Brasil ficou surpreso com as trocas de ministros que foram realizadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas a mudança que causou maior impacto foi justamente a do Ministério da Defesa. A imprensa ficou sem entender e começou aí a fazer uma série de ilações. Não estava entendendo nada e ainda por cima publicou coisas sem nenhuma fundamentação. Regina Vilela deu uma entrevista exclusiva ao Jornal da Cidade Online para denunciar o golpe que tiraria Bolsonaro da presidência. Na entrevista, ela apresentou a cronologia dos fatos. Foram 10. 10 pontos que ela destacou. Vamos então a eles. O primeiro, 6 de setembro de 2018, Bolsonaro sofre um atentado e o alto comando do Exército se reúne. Segundo ela, teria resolvido impor ao então presidente do STF, Dias Toffoli, a nomeação do general Fernando Azevedo e Silva como seu assessor direto no Supremo Tribunal Federal para acompanhar as movimentações de bastidores no tribunal. Regina Vilela disse que a oposição já sabia que Bolsonaro venceria as eleições e o atentado foi a última tentativa para evitar a sua vitória nas urnas. Segundo ponto, Bolsonaro é eleito e nomeia como seu ministro da Defesa o general Fernando Azevedo e Silva, por indicação do general Heleno, homem de sua inteira confiança. 3.
Ao longo dos primeiros 2 anos de seu governo, Bolsonaro rompeu com tradições políticas que desagradaram o establishment e, com isso, segundo Regina, foi tramado o primeiro golpe contra o presidente, capitaneado por Rodrigo Maia e o STF. Isso de acordo com a denúncia do ex-deputado Roberto Jefferson em entrevista concedida ao jornalista Oswaldo Eustáquio. Quarto ponto. Para Regina Vilela, com Rodrigo Maia fora do jogo, o STF assumiu o protagonismo da oposição, tirando proveito de deputados amargurados com Bolsonaro, como Joyce Hasselmann. Mas, segundo a jornalista, o STF precisava testar o sistema, observando como seriam as reações de determinadas decisões da Corte. Regina lembra que já haviam revogado a prisão em segunda instância, o que deixou Lula solto e livre. Segundo, precisava calar, e por medo, a sociedade exigindo que as críticas populares ao próprio STF minimizassem. E isso foi feito por meio de 2 famigerados inquéritos, o das fake news e o dos atos antidemocráticos. Quinto ponto. Sem nenhuma reação mais forte do Estado, e aí leia-se Poder Executivo e Forças Armadas, o STF foi além, anulando as condenações de Lula na Lava Jato, tornando Lula elegível, e ainda deixou Sérgio Moro suspeito no julgamento dele no processo do Triplex. Algo com possíveis consequências terríveis em vários aspectos. Sexto ponto. Nesse cenário de avanços, Regina diz que o STF recebia sinais do ministro da Defesa de que as Forças Armadas não fariam absolutamente nada. 7. Regina lembra que, com um sinal positivo para avançar, a Câmara dos Deputados entraria em ação, propondo um projeto de lei feito pela deputada Joyce Hasselmann para afastar o presidente da República por insanidade mental. 8. Para a jornalista, em seus desdobramentos finais, Bolsonaro seria julgado incapaz pelo STF pela forma como gerenciou a pandemia. A pandemia do quanto pior, melhor. 9. Para Regina Vilela, foi graças ao trabalho do general Heleno no GSI que foi descoberto que o ministro da Defesa consentia o avanço do STF ao lavar as mãos, trocando mensagens com o presidente do STF de que as Forças Armadas se manteriam sempre neutras entre qualquer divergência entre poderes. E o último ponto é o seguinte: antes do golpe avançar até o desfecho final, Bolsonaro chamou o ministro da Defesa e o exonerou, acabando com a trama diabólica que se desenhava. No site do instantenews.1 nós disponibilizamos um link para o vídeo da entrevista exclusiva dela ao Jornal da Cidade Online. Vale a pena assistir. Agora, anota aí o endereço do nosso site, é instantenews1.com.br. instantenews1.com.br. Entrando no site, você vai lá em cima em vídeos interessantes. Agora, outro jornalista que publicou um vídeo em suas redes sociais nessa semana para denunciar golpes em cursos no Brasil foi o Luiz Ernesto Lacombe. Na gravação, ele critica as notícias que circularam na imprensa nos últimos dias sobre um suposto golpe do presidente Jair Bolsonaro e apontou que o Supremo Tribunal Federal dá golpe adoidado na Constituição. Mas teve jornalista da Folha de São Paulo que atacou os cristãos em plena Semana Santa, Mário Sérgio Conte. Esse se tornou conhecido por já ter publicado absurdos contra o presidente da República. Amaldiçoados os que garantem execrar Lúcifer, mas não agem para aniquilá-lo, pois que são cúmplices no massacre de inocentes que se repete mês a mês, dia a dia, há mais de um ano, disse. E continuou agredindo. Bem-aventurado profeta, pois proclamou que ter fé é acreditar no que se sabe ser mentira. Desgraçado apóstata que abjurou o Senhor e se fez batizar no Rio Jordão pelo charlatão Everaldo,
o seu cupincha, ora preso por assalto às arcas do Estado e lavagem do vil metal em viagens a Israel. Abomináveis os que se dizem apolípticos, para disfarçar que são de direita. Em verdade vos digo, os centuriões que sucederam Moreira César são brancos ferozes, exímios em matar negros de Havaianas, como no Haiti, sob as botas de Augusto Heleno, Edson Pujol, Azevedo e Silva e Santos Cruz. Esse é o retrato de parte da nossa imprensa, que se diz a grande lutadora pela democracia. Milhares de pessoas se reuniram neste sábado para protestar contra as medidas restritivas decretadas em Londres, capital do Reino Unido. O país já enfrentou 3 lockdowns nacionais e está atualmente na segunda fase do desconfinamento. População transforma ministros do STF em bonecos de Judas. Teve gente que encontrou uma maneira inusitada de protestar contra os integrantes da corte. No município de Porto Velho, em Rondônia, um morador transformou os ministros do STF em bonecos de Judas. Os bonecos são utilizados na tradição de malhar o Judas, que consiste em surrar e queimar os objetos durante o sábado de Aleluia, como simbolismo pela morte de Judas Iscariotes. 500 milhões de dados de usuários do Facebook são vazados na internet. A revista Exame informou que dados de mais de 500 milhões de usuários do Facebook, como números de telefone, nomes, endereços de e-mail, localização e informações biográficas como status de relacionamento, foram vazados na internet. Em alguns casos, a data de nascimento também foi vazada. As informações pessoais são de usuários da rede social em 106 países. Pandemia derruba pelo segundo ano as projeções para a economia e bancos revisam o cenário do Brasil em 2021. Com a pandemia, inflação e risco fiscal, PIB do Brasil vai crescer menos. Isso segundo alguns grandes bancos internacionais. O Infomoney publicou que as revisões de importantes bancos de investimento como Credit Suisse, Morgan Stanley, entre outros, vieram principalmente após a elevação da taxa Selic em 0,75 ponto percentual e a sinalização do Banco Central de que o ciclo de alta de juros será mais intenso e rápido do que o esperado. Além dos juros mais altos, que contribuem para reduzir a atividade, os bancos citam as restrições provocadas pela pandemia como motivo para as reavaliações de cenário. O Infomoney publicou ainda que os dois fatores, pandemia e juros altos, se conectam e retroalimentam. Juros sobem com o aumento da inflação. O avanço dos preços, explicado em boa parte pelo dólar alto, fruto do enfraquecimento da economia e aumento do risco do país. E também acrescentam que pelas restrições nas ofertas, ambas questões ligadas à pandemia. Bolha do mercado de ações pode ser pior que a de 1929, diz bilionário. Para o bilionário e criador do fundo mais lucrativo do mundo, Ray Dalio, a atual bolha no mercado de ações está na metade do caminho para ser tão ruim quanto as de 1929, com a Grande Depressão. E 2000, com aquela bolha da internet. O governador de São Paulo, João Dória, aproveitou o feriado para curtir uma praia no Caribe. Quem denunciou a fugida do governador para uma ilha paradisíaca foi o deputado estadual Frederico Dávila. Povo de São Paulo, estamos aqui na ilha de Saint-Barthélemy, possessão francesa no Caribe, investigando o belíssimo feriado do governador João Dória. Aqui, enquanto ele mandava você ficar em casa, ele estava aqui na praia numa diária de hotel de R$13 mil por dia por quarto.
Aqui que vocês podem ver são aviões particulares, uma bela paisagem do Caribe, enquanto você, paulista, pagador de impostos, está em casa, o governador João Dória está aproveitando as belezas caribenhas num aeroporto totalmente privado, com seu avião de mais de 25 milhões de dólares ou 100 milhões de reais, e enquanto você, população paulista, paga pela conta do Mussolini dos trópicos. Agora, o deputado também precisa explicar o que ele estava fazendo na ilha do Caribe, né? Além de espionar o governador, ele foi lá para fazer alguma outra coisa. Mas o Dória, além da viagem, também vai ter que explicar por que pagou 8 milhões por um contrato do Manhattan Connection com a TV Cultura. Veja aí a repercussão. Partiu para a TV Dória, antiga TV Cultura, que paga 8 milhões para uma Mata Connection de 500k para a Verba Magalhães. Agripino Dória disse ciência para salvar vidas, Mamata Connection. Olha essa aqui do Kim Paim, só faltam 2.000 postagens para uma Mata Connection chegar a 100k, rumo ao Trending Topics mundiais. Mais um aqui do Oi Luiz, Dória vive dizendo que vai vacinar todo mundo, mas ele está injetando dinheiro nos blogueiros de crachá dele. Deve ser por isso que ele é imune às críticas. E embaixo você vê aí o contrato assinado em 29 de dezembro de 2020. Mas é sempre bom lembrar daquele debate para o governo do estado de São Paulo, onde o Márcio França, que também disputava a vaga para o governo, disse na cara do João Dória um monte de verdades. Ele é um verdadeiro profeta. Você vai ver o que ele disse e o que está acontecendo hoje. 2 ou 3 vezes só hoje, de tanta mentira que ele conta. Não é? Tanta mentira. Olha, eu vou repetir aqui agora. Meu partido não é o PT. Eu não sou o PT, não apoio o PT. Você está ficando doido com esse negócio de PT. É uma coisa meio doida. Olha, o PT te ajudou com 6 milhões de reais para o seu lead, para você, para a tua empresa, durante o governo do Lula. Você pegou o dinheiro emprestado do lead. Você pegou o dinheiro. Se você fala tão mal deles, você ajudou financeiramente na campanha do PT, ajudou o Zé Eduardo Cardoso, ajudou a Manuela Dávila, que é a vice do Haddad. Você não tem vergonha de falar tudo isso na frente de todo mundo e depois você mesmo falar que você ajudou as pessoas, João? Não, João, fala por que é que você ajudou as pessoas do PT? Sabe, eu já disse, você não é Bolsonaro, você é o bolso seu. Tudo que interessa a você, do seu jeito, você acha que dá para fazer. Se for agora, se o Lula sair da cadeia amanhã, ficar na frente das pesquisas, você se agarra nesse Lula também. Você se agarrou no Bolsonaro, você falou mal desse Bolsonaro, xingou o Bolsonaro, disse que ele era o extremo, que ele ia ser um desastre para o Brasil. Nem acabou a eleição. Você se agarrou nesse Bolsonaro. Não é? E esse coitado fugindo de você lá no Rio de Janeiro. Não é? Olha, larga o Bolsonaro, João. Fala o que você quer fazer para São Paulo. Não faz o que você fez para a prefeitura, faz o que você quer fazer para o estado de São Paulo. Prefeito do Rio contrata filho do deputado Marcelo Freixo com salário de R$ 9.000. O prefeito carioca Eduardo Paz decidiu nomear o filho do deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, João Pedro Duarte, para um cargo na Secretaria Municipal de Esportes. Olha aí. Filho de Marcelo Freixo do PSOL ganha cargo na Prefeitura do Rio. O salário é de R$ 9.000. O rapaz de 30 anos se tornou assessor e terá o salário de pouco mais de R$ 9.500, além das gratificações. Quem divulgou o fato nas redes sociais foi o deputado federal Luiz Lima, que já foi secretário nacional de esportes de alto rendimento entre os anos de 2016 e 2017. Em seu Facebook, o deputado denunciou que Pedro não tem formação na área esportiva. Segundo Luiz Lima, o Freixo segue a cartilha do faço o que eu falo, não o que eu faço. E Eduardo Paes mostra que continua com suas ligações espúrias com a esquerda. Tudo pelo poder, disse ele. O deputado federal Marcelo Freixo utilizou as suas redes sociais nesse domingo para defender o seu filho João Pedro.
Em sua conta no Twitter, ele ressaltou que as milícias digitais estão atacando violentamente e espalhando fake news sobre o meu filho João Pedro. Isso tudo para me atingir. O deputado Marcelo Freixo tenta emplacar a narrativa das fake news. Ele só não consegue enxergar que a decisão do prefeito de nomear o seu filho causou uma revolta muito grande em boa parte da população. E a população protestou nas redes sociais. Mas ele acha que são as milícias digitais que estão protestando e não o cidadão, que já não aguenta mais tanta politicagem que sempre beneficia os políticos que só pensam naquilo, dinheiro. Parece que essa nomeação aí vai livrar o prefeito Eduardo Paes das críticas do PSOL no Rio de Janeiro. Vamos ver. Uber vai pagar mais de $1 milhão em indenização por discriminar mulher cega. O Uber foi condenado a pagar $1,1 milhão depois que um juiz determinou que os motoristas da companhia de caronas discriminaram uma mulher cega e o seu cão-guia. E isso em mais de uma dúzia de ocasiões distintas. O caso aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. Lisa Irving, uma residente da Califórnia, teve suas viagens negadas e foi abusada verbalmente por motoristas 14 vezes entre 2016 e 2018, disse o advogado de Irving, Adam Wolf. Mudanças no Código de Trânsito começam a valer esse mês. As alterações promovidas no Código Brasileiro de Trânsito entram em vigor a partir de 12 de abril. As mudanças foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, quando ficou definido que a vigência passaria a ocorrer 180 dias após a sanção. Os exames de aptidão física e mental para renovação da Carteira Nacional de Habilitação não serão mais realizados a cada 5 anos. A partir de agora, a validade será de 10 anos para motorista com idade inferior a 50 anos, 5 anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70. E 3 anos para motoristas com idade igual ou superior a 70 anos. Haverá mudanças também na quantidade de pontos que podem levar à suspensão da carteira. Atualmente, o motorista que atinge 20 pontos durante o período de 12 meses, ele pode ter a carteira suspensa. Agora, a suspensão ocorrerá de forma escalonada. O condutor terá a habilitação suspensa com 20 pontos se tiver 2 ou mais infrações. E infrações gravíssimas na carteira. 30 pontos, uma infração gravíssima na pontuação. 40 pontos, nenhuma infração gravíssima na pontuação. As novas regras proíbem que condutores condenados por homicídio culposo ou lesão corporal, sob efeito de álcool ou qualquer outro psicoativo, tenham pena de prisão convertida em alternativas. E o seu Roberto, que foi tomar a vacina contra a Covid, deu uma saia justa na Rede Globo durante a transmissão de um telejornal ao vivo. Falar agora aqui ao vivo com um dos que serão imunizados, né? Eu estou com o seu Roberto aqui, já está até com a pulseira laranja. Seu Roberto, você pode pegar aqui, por gentileza, o microfone aqui para falar para a gente? Isso, a gente está ao vivo, hein, seu Roberto? Você está feliz? Não é da Globo Lixo não, né? Opa, mas peraí, aí não. Aí então a gente faz a vacinação. Falar agora. Esses foram alguns dos destaques publicados nas redes sociais durante esse fim de semana. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Tenha uma ótima semana.